Queria apresentar para vocês uma das minhas mentoras, que é a doutora Jessie, né, que é Jessica Inchauspe. Ela é uma cientista franco-americana, ela passa 6 meses em Paris, 6 meses nos Estados Unidos, e ela é uma pesquisadora. Ela conseguiu comprovar cientificamente esse conceito do pico glicêmico, que nada mais é do que nós devemos começar, de preferência, todas as nossas refeições com fibra, na sequência, proteína e gordura, em terceiro, carboidrato, e por último, as frutas e doces, ou seja, a gente come o café da manhã errado desde sempre, né, porque a gente começa pela fruta. E ela conseguiu provar com isso, fazendo essa inversão, que coisas simples, e que às vezes a gente falava assim, mas eu como uma maçã no meio da tarde e eu acabo ficando com mais fome. Isso eu escutava muito no consultório. Eu como uma fruta e me dá mais fome depois. E ela conseguiu provar justamente essa situação de você ter uma redução do pico glicêmico, que nada mais é do que quando eu como carboidrato, minha glicose sobe, faz o pico glicêmico, a insulina vem, pega essa glicose e joga ela para baixo. Só que se eu faço isso de uma forma muito brusca, automaticamente depois de uma hora e meia eu vou ter fome de novo. E aí vem aquela vontade irresistível de um doce no meio da tarde, de uma bolacha, de um pãozinho, de um bolinho, aí eu como, o pico sobe e ela cai. E eu fico nessa montanha russa de glicose, que é justamente esse o termo que a Jessie usa, e aqui ela consegue comprovar, por isso que eu trouxe para vocês. Fruta é saudável, sem dúvida, mas olha a diferença, 4 uvas, ela pegou 4, só para fazer um exemplo. Eu faço um pico de 30 na minha glicemia. Se eu coloco o queijo, que é proteína e gordura, antes da uva, olha para onde que vai? As mesmas 4 uvas. Então vocês vejam que não é eu não posso comer, é muito mais a ordem com qual eu vou comer. E isso faz toda a diferença quando a gente fala de peso, quando a gente fala de glicose, aquele cansaço às vezes depois da refeição, aquele sono que dá. Isso aqui ajuda demais, porque como eu não faço pico, eu não aciono a insulina. Se eu não aciono a insulina, eu mantenho ela muito mais estável. E aí, eu mantendo mais estável, eu me mantenho mais satisfeito, o meu nível de energia de pique acaba sendo muito maior também. Aqui, um prato de macarrão e o brócolis. Primeiro comendo o macarrão e depois o brócolis. Aqui comendo o brócolis primeiro e o mesmo prato de macarrão. Aqui também manga. É mesmo aquela situação. Fruta é ótima, mas se ela entrar na ordem certa, ela fica melhor ainda. E aqui a fruta seca, que muitas vezes a gente acha assim, não, é tão boa quanto. Mas a diferença é abissal. Aqui, para tirar um pouco do mito do, o açúcar demerara, o açúcar mascavo. Mesma coisa, não muda nada, só muda a cor do açúcar. Tem um pouquinho mais de mineral, é um pouquinho menos processado, mas não muda nada. Aqui eu acho sensacional. M&M's e comendo amêndoas e depois os M&M's. Então a gente já vê que faz uma diferença grande. E talvez aqui vocês possam se identificar quando a gente pega aquelas dietas de nutricionista, às vezes aquela coisa mais, uma fruta no meio da tarde. Muitos pacientes, quando essa fruta tá sozinha, acaba sentindo uma fome rebote depois. Eu sinto mais fome a hora que eu como a fruta sozinha do que se eu não comesse. Então muitos falaram, não prefiro nem comer. Porque aquela ideia de comer de 3 em 3 horas, ela já caiu muito por terra. Se você tem fome, ok. Mas se você não tem fome, não existe uma regra de que comer de 3 em 3 horas faça toda a diferença. E aqui, para linkar com o que a gente fala do estresse. Isso aqui é só, realmente assim, um momento estressante que você teve, um encontro estressante. Só isso sobe a glicose. Você não comeu nada, você só se estressou. E já sobe. Então, por exemplo, a endócrino, que trata muito diabetes, a gente fala, se fosse só comida, tava fácil. Mas assim, é o estresse, é uma noite mal dormida, tudo isso entra na conta.